Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu espero que estejam bastante animados para esse encontro de hoje. É uma oportunidade diferente, né, na minha trajetória. Enquanto docente, já tive muitos momentos de ofertar palestras, cursos, etc., mas eu nunca havia participado de um projeto cultural dessa forma. Então, realmente é algo bastante desafiador, é algo com uma duração mais longa do que eu estou acostumada, envolve muitas etapas, mas está sendo bastante gratificante. Então, inicio, né, esse nosso encontro, que é essa palestra, que faz parte do projeto Conservação e Restauro, uma abordagem científica pelo viés da química, me apresentando. Eu sou a professora Isabel Spitz, da Quimicarte. Eu sou a fundadora da Quimicarte, sou professora de Química. E aqui hoje eu estou bastante interessada em saber também quem são vocês. Eu sei que muitos já me conhecem, alguns eu já conheço também. Eu vi as inscrições, mas, obviamente, eu vou ficar bastante satisfeita se, se vocês puderem se apresentar também, mesmo que seja no chat, acaba sendo bastante gente, para irmos conhecendo um pouquinho, né, de cada um. Bom, tem uma pessoa aqui que está com uma questão do som, deixa eu só colocar uma orientação aqui. Quem estiver com problemas do som, por favor, sair e retornar clicando em Join Audio. Por gentileza. Vai dar certo. Agora vai funcionar. Então, como é isso, né, gente? A transmissão ao vivo, online, provavelmente pode ser que ocorra algum transtorno dessas ordens, assim, se vocês não me ouvirem, se travar, vocês me avisam. De 2020 para cá, né, nós acabamos tendo uma experiência maior nesses eventos online, mas sempre uma caixinha de surpresas, né? Eu testei tudo aqui, revisei tudo, reiniciei tudo, mas qualquer coisa vocês me sinalizam. Então, à frente da Quimicarte, eu, além de ministrar os cursos, prestar consultoria na área de Química, principalmente com foco na área de conservação e restauro de bens culturais, eu também tive essa oportunidade de participar do projeto, esse projeto via edital 111 de 2022, da Fundação Cultural de Curitiba. E para não errar em nenhum agradecimento, em nenhum ponto formal, eu vou ler a ficha técnica, os agradecimentos, antes de começar a abordagem mesmo acerca da química, ok? Então, eu até já peço desculpas, assim, porque às vezes o texto fica um pouquinho longo, e nas minhas palestras normalmente eu não leio, né? E às vezes eu boto até pouco slide, quem me conhece já sabe. Mas como é algo novo na minha carreira e bastante formal, eu vou ler aqui para não ter nenhum contratempo. Bom, esse projeto foi realizado pela Quimicarte, juntamente com a Cano Produções, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, aqui em Curitiba, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, incentivo também, e Prefeitura de Curitiba. A ficha técnica dessa apostila que vocês vão conhecer hoje é produção executiva, Luana Camargo, da Cano Produções. Está dando eco, acho que alguém ligou o som aí, mas eu já desliguei. A coordenação de produção foi feita por mim, professora Isabel. As ministrantes do curso fomos nós, Jéssica Petri e Isabel Spitz, eu mesma. Jéssica acabou de entrar, vou apresentá-la também, né? Quem não teve a oportunidade de fazer o curso aqui em Curitiba. E a diagramação do material didático, que eu vou comentar daqui a pouco, foi feita também pela Quimicarte. Sobre os agradecimentos, né? Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje, por estarem presentes num evento
que discute a química, normalmente odiada ou, né, não muito preferida, não muito querida da maioria das pessoas, mas que nós sabemos que é bastante importante, bastante útil, por divulgarem, né, essa atividade. Eu acho que a gente tem uma divulgação formal, né, necessária, ser cumprida, mas eu acho que quando uma pessoa indica para outra, fala assim, nossa, vai ter a palestra daquele projeto, daquela professora, daquele lugar, eu acho isso tão bacana, né? E eu fico muito feliz em ver pessoas retornando aos nossos cursos, sempre em vários eventos, às vezes por anos, né? Desde os primeiros cursos da Quimicarte e agora nesse novo projeto. E pessoas novas também que estão chegando, né? Então, quem está chegando agora, quem não me conhece, que possa retornar mais vezes. Estou vendo aí colegas, inclusive da área de Química. Então, eu queria principalmente agradecer isso, né? Essa divulgação, esse apoio para que esse projeto fosse realizado e que essa palestra pudesse acontecer. Vou ler os agradecimentos para não fazer feio, né? Então, licença. Em todo o trabalho que faço à frente da Quimicarte, seja ele para um projeto de pesquisa ou um curso ministrado, uma palestra para alunos do ensino médio, uma live para alunos de graduação, orientação de estudantes, sempre fica um sentimento enorme de realização. É sentir que aquela ideia mirabolante ou aquela proposta maluca, na verdade, mudou a vida de alguém. E principalmente a minha. Enquanto coordenadora do projeto Conservação e Restauro, uma abordagem científica pelo viés da química, gostaria de agradecer a todos que participaram direta ou indiretamente deste trabalho. Primeiramente, a Jéssica Petri, grande conservadora restauradora e parceira de trabalhos, que, quando consultada sobre a escrita dos agradecimentos, disse que eu poderia fazê-los, mas me agradecer pela oportunidade de participar desse projeto. Eu que sou grata por toda a sua dedicação, respeito, carinho, apoio. Você é incrível. Nós duas agradecemos à produtora cultural Luana Camargo, da Canoa Produções, que nos guiou nesse caminho ainda novo dos projetos culturais, um grande desafio. Agradecemos ao Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e à Prefeitura Municipal de Curitiba pela grande oportunidade. Eu, professora Isabel, agradeço à Universidade Federal do Paraná, na qual sou pesquisadora de pós-doutorado, em especial a minha supervisora, professora doutora Isabel Vidotti, pois muito do que trago como conhecimento em sala de aula, eu aprendo também na minha vivência de laboratório. Agradecemos à equipe da Casa da Memória, que nos recebeu tão cuidadosamente para a realização desse curso. Mas o agradecimento mais emocionante que fazemos é para todos que se inscreveram nesse projeto pioneiro na cidade de Curitiba, que torceram para que isso desse certo. A todos que divulgaram a iniciativa com os colegas de classe e ou de trabalho. A todos que participaram efetivamente do curso. Que semana incrível e intensa de aprendizados. Agradecemos a todos que irão ler essa apostila, que é um pequeno resumo de tudo que vimos nesse projeto, que não visa aprofundar discussões tão amplamente e preciosamente apresentadas nas referências que listamos, mas que possa ser um material de consulta eficaz e direto sobre os temas comumente pesquisados por vocês. Agradecemos por essa linda e grande oportunidade. Boa leitura, professora Isabel Spitz e professora Jéssica Petri, Curitiba, outubro de 2023. Feitos os devidos agradecimentos, eu gostaria de, só fazendo uma correção aqui, então, projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Fazendo a correção aqui devido que no início eu acabei me atrapalhando. Peço desculpas. Em relação ao currículo da Jéssica, vou aproveitar e apresentar a vocês a Jéssica, então vou fechar essa projeção aqui, para não ficar esquisito. E deixa eu chamar aqui a outra prof. Espera aí, já que eu vou te colocar em destaque aqui, para ficar bem linda. Deixa eu colocar o seu som, né? Vou apresentar a Gé. Fique à vontade, Gé, para fazer algum agradecimento ou qualquer coisa, mas fique bem tranquilo, que eu falei que à noite eu vou estar em cilada, então não precisa Ah, improvisar.
Eu que tenho que agradecer, né, por você ter me chamado por esse projeto aí. Eu não imaginava fazer mais um projeto esse ano, né? Então já foi nunca tinha feito nenhum projeto assim para nenhuma lei de incentivo. No mesmo ano já fiz dois. Então, tipo, Sim, muito obrigada pela confiança. Você também, você, a Quimicart, a Luana, maravilhosa. Então, a prefeitura, todo mundo que está envolvido nisso e foi muito maravilhoso. Continua sendo, né? Porque hoje ainda é parte do projeto. com certeza, o projeto não acabou, né? Isso E aí, aí. vou te apresentar, porque, né, nem todo mundo teve a honra de ser sua aluna naqueles dias, então, vamos lá. A professora Jéssica é especialista em conservação e restauração de monumentos históricos arquitetônicos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi licenciando em Química na Universidade Federal do Paraná. Viu, gente? Ela é quase química, viu? Só por que eu chamei a Jéssica? Não é à toa. Além de ser fera e gente boa, ela ainda é quase química, olha. É graduada em artes visuais, bacharelado com ênfase em computação gráfica. E o currículo dela é bastante extenso. Eu vou destacar algumas ações somente, mas, obviamente, ela fez muitos trabalhos importantes. Trabalho de serviço de laudista de obras de arte para museus dentro e fora do Paraná, como Museus Carnier Maia, Instituto Itaú Cultural, Instituto Tomiotaki, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo. Trabalho de acompanhamento e laudos técnicos de obras de arte nas importantes exposições Modigliani, Imagens de uma Vida, no Museu Carnier Maia, A Beleza na Escultura de Michelangelo, no Espaço Renault, no Parque Barigui, em todas as edições da Bienal de Curitiba desde a sua fundação. Atualmente faz parte da diretoria executiva da Associação de Restauradores e Conservadores de Bens Culturais, a Arcoit. E, se eu não esqueci mais nada, essa é uma Foi isso. breve apresentação do currículo da Gé. E Então, cada a gente pega mais coisa. é muita coisa. Ah, eu ia comentar assim, né? Você acabou de falar dos projetos via lei de incentivo, né? A Gé também teve outro projeto esse ano, né? Que foi sobre conservação de papel, né, Gé? Foi. Com Introdução à foco conservação. em introdução à conservação de papel. Então, ela topou aí esse desafio de também participar desse projeto. E a gente sabe que dois concomitantes assim dessa parte de cursos, né? Toma bastante tempo, é muita dedicação, mas ela aceitou e muito obrigada, Gé, pela sua participação. Não vou te colocar na cilada agora de ter que improvisar o que falar, é só para agradecer mesmo, viu? Obrigada, eu. Pode deixar. Aí a câmera você fica como você quiser. E aí, pessoal, deixa eu explicar também como é essa dinâmica aqui. Vocês vão falar assim, ué, mas o curso foi Isabel e Jéssica e agora está só a Isabel aí, o que está acontecendo? Então, o curso, ele prevê o projeto, né, prevê algumas atividades. Uma delas, que é a principal, que foi o curso, que foi oferecido na cidade de Curitiba, aqui no Paraná, em julho. Foi uma semana de cursos, né, ministrados com nós duas, né? Só que o projeto previa também ações de democratização de acesso e contrapartida social, que eu acho, se não uma das partes mais importantes, né? Porque a gente sabe que quando tem algum curso presencial, alguma atividade assim, a gente tem que restringir o número, às vezes, de pessoas por conta de toda a dinâmica de laboratório, e isso limita muito o alcance, né, que nós gostaríamos de ter. E considerando também que nem todo mundo mora aqui em Curitiba, é muito bacana também que outras pessoas conheçam ações que são desenvolvidas na cidade. Então, essas ações de democratização de acesso, essas contrapartidas, né, sociais, estão presentes em todos esses projetos e nesse em específico tinha uma consultoria que foi realizada na Casa da Memória, a apresentação, né, dessa palestra ao vivo, online, gratuita, né, que vai ficar disponível para vocês acessarem o quanto quiserem, e a apresentação de uma apostila. Então, eu me encarreguei de fazer essa contrapartida, que era a palestra e organizar a apostila. E aí vamos aos bastidores. Eu não sabia que eu ia me empolgar tanto fazendo, então eu imaginei que eu ia fazer um material assim curto, bem direcionado mesmo, como se fosse um resumo do que a gente viu em sala de aula, né?
obviamente pensando em toda a didática, mas eu não tinha ideia de que ia ficar com 80 páginas. Então, assim, eu dou a boa notícia para vocês ou a má notícia, ficou grande. Mas a gente acabou tendo bastante resultado legal, bastante dúvidas em sala que pensamos que seria interessante organizar nesse trabalho. Então, o material que está sendo disponibilizado nessa apostila, a pesquisa em si, né, é o nosso material de aula, de uma forma resumida, e a organização realmente foi feita por mim. E aí, pensem na loucura, porque a forma como nós pensamos, né, a forma como nós entendemos o assunto é diferente da forma como a gente quer apresentar, por exemplo, para o público leigo. Então, essa apostila ela não tem a finalidade somente de atender profissionais de conservação e restauro. É também, mas não só. A ideia é justamente que qualquer pessoa que tenha curiosidade, que queira entender o assunto, possa se familiarizar. Faço algumas ponderações aqui, que eu creio que sejam importantes, até numa questão de ética mesmo, né, da área de conservação e restauro. Em nenhum momento na apostila nós fizemos qualquer passo a passo de como restaurar uma obra, por exemplo, né? A gente teve esse cuidado, porque não é a forma, né, de se aprender isso. O que foi feito foi apresentar alguns conceitos básicos da área, que já são, em geral, apresentados em outras literaturas, mas de uma forma um pouco mais didática, mais direta, esquematizada. Em seguida, fazer uma apresentação sobre os tipos de papéis, né? Porque a gente sabe que é um mundo também, só falar sobre os tipos de papéis é um curso à parte, é um mundo à parte, mas a gente tentou colocar alguns pontos principais. E no outro capítulo, que é o que eu gosto muito também, que é o de Química. E, mais uma vez, comento, né? Eu gosto de fazer essas ponderações para mostrar onde a gente está pisando, né? E qual é o território. Não é um livro de química, não é um livro essencialmente de química para se aprender uma química aprofundada. Simplesmente é uma iniciação, digamos assim, à química necessária para entender, por exemplo, os textos da área de conservação e restauro. Vocês vão ver, eu vou apresentar aqui a apostila, né? Obviamente eu estou fazendo suspense, mas vocês vão ver a apostila. A gente teve o cuidado também no nosso curso de trazer bastante referências importantes na área, e sendo assim, elas também não estão somente listadas ao final do texto, como também geramos alguns hiperlinks ao longo do arquivo. Então, por exemplo, eu cito o livro do professor João Cura, da UFMG, né, o Química Aplicada à Conservação, Restauração de Bens Culturais, uma introdução, e esse não tinha exatamente para colocar o PDF ali, eu coloco a referência. Aí, outro livro, que eu sei que já está disponível, um acesso em PDF, se vocês clicarem em cima do nome, já é direcionado para esse outro arquivo. Fizemos isso com as cartas patrimoniais também. Então, obviamente, eu não sou habilitada para discutir profundamente as cartas patrimoniais, né? Meu papel foi organizar isso, né, nesse arquivo, a partir das aulas que a Gé apresentou. Então, para não ficar um texto muito longo, mesmo tendo ficado já com 80 páginas, nós colocamos também os links para acesso pelo site do IFAM, para vocês entrarem em cada carta, no arquivo de cada carta patrimonial e ler. No texto, nós também explicamos quais foram selecionadas, né? Nós não colocamos todas. Se forem olhar no site do IFAM, assim, é um número imenso, então acho que seriam mais representativas ou que embasaram muita coisa que a Gé apresentou ao longo do curso. Então, a nossa ideia não foi esgotar o tema. Primeiramente, que quem faz uma publicação achando que está esgotando algum tema está, né, sendo um pouquinho prepotente, né? Não tem como, a gente está sempre aprendendo. Mas quero dizer assim, que realmente
a gente fez um arquivo para direcionar vocês também para aprofundarem os conceitos em outras bases, né? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem desses arquivos online. Eu acho que tem benefícios, né? Vantagens e desvantagens. A desvantagem muito grande que eu acho, que infelizmente eu preciso citar, que, por exemplo, a gente considera que todo mundo tem um computador e um celular, o que não é uma verdade, né? Então, é importante que outros projetos também contemplem ações assim com materiais impressos, por a gente imaginar também que mais pessoas tenham que ter acesso, e nem todo mundo vai poder disponibilizar de um notebook, um celular, enfim. Mas a parte muito boa é a questão do alcance, né? O alcance de uma publicação como essa é imenso, sem contar que permite a utilização dessas ferramentas. Então, se você está falando de cartas patrimoniais, nossa, eu achei essa aqui muito importante. Eu vou entrar no site, eu vou baixar e vou ler inteira. E se dali eu tiver mais alguma curiosidade, então, ao invés de ser algo fechado, a publicação ela é algo em aberto, é como se fosse uma árvore, assim, né? E essa sempre foi minha abordagem em sala de aula. Eu nunca gostei de uma aula de química como se fosse um termo muito usado por Paulo Freire, né, que era a questão do depósito bancário, como se o aluno, né, você estivesse depositando ali conhecimento nele. Então, na verdade, eu estou aprendendo com vocês, a Jéssica aprendeu com vocês também, e isso fez com que a gente pudesse rever também muitos aprendizados. Então, esse arquivo, a apostila, ela é um material didático, de forma a organizar alguns conceitos, é uma base para pesquisa de outros assuntos e, principalmente, aí eu vou puxar para o meu lado, para tentar tirar o medo de química, que a maioria tem. Espero que vocês aqui não tenham, mas se tiverem, eu não vou ficar chateada, eu estou acostumada, essa é a minha realidade cotidiana e não fico chateada com vocês, na verdade, fico chateada com esse sistema de ensino que a gente tem, ainda muito ultrapassado, por mais que tenham vários colegas já da área de ensino de química, que têm propostas muito bacanas, que tentam implementar novas metodologias em salas de aula, mas a gente tem algo muito enraizado, muito estrutural, que faz com que as pessoas deixem de gostar de ciências, acho que já no oitavo não, né? No quarto ano, eu acho, quando você está na escolinha ali, palma, cresceu um pouquinho, putz, já odeio química, odeio tudo isso, odeio ciências. E as crianças, não sei quem convive mais diretamente aí com criança, não é o meu caso, mas eu já trabalhei em escola e tenho colegas que têm filhos, e você vê que a criança bem pequenininha, ela gosta de ciência. Ela quer mexer, ela quer saber do que é feito, ela quer saber o que é aquele mosquitinho, ela quer saber o que tem naquela água, por que isso tem tal cor. A criança faz perguntas incríveis que nós perdemos o hábito de fazer, nós vamos nos educando mal. E no frear, né, dessas perguntas, a gente vai perdendo isso, até porque muitas pessoas não sabem as respostas, e falam assim, esquece isso, menino, esquece isso, menina. Quando, na verdade, ele falou assim, olha, eu não sei, vamos ver, vamos pesquisar, mas sempre parece tudo uma bobagem, e não é, né? Então, as pessoas vão perdendo interesse pela área de ciências, principalmente ciência química, que é o que me compete aqui hoje, e vão vendo que a química é algo distante, esquisito, inacessível. Quem é profissional ou estudante de química que está aqui na sala já ouviu isso, mas deve pensar assim, gente, mas química é tão legal. A Jéssica acha a química super legal, é conservadora, restauradora, quase terminou química e ela acha muito legal. Mas eu sei a dificuldade que é, né, ministrar cursos, entrar em instituições, sejam públicas, privadas, e ver a realidade. Então, isso vai muito da nossa estrutura. Então, a ideia de se fazer também, né, explicando aqui os objetivos dessa apostila, eu acho que é principalmente trazer a química com uma linguagem mais amigável. Se você quiser com uma linguagem mais difícil, mais técnica, tem os livros de química para você pesquisar e se aprofundar. E a apostila é um jeito de explicar assim, olha, sabe esse símbolozinho aqui que você vê? Então, é isso aqui, né? Então,
feita essa apresentação, né, explicada esses objetivos e feitas essas ressalvas, eu vou começar a mostrar a apostila, a gente vai comentando, mas eu queria dizer para vocês assim, que é a primeira vez que eu preparo, né, faço essa diagramação, uma organização de material com finalidade didática, assim. Eu já fiz assim, quando eu trabalhava em escola, às vezes algumas folhas, mas isso aqui, esse arquivo digital assim, vindo de um projeto cultural, não. Então, para mim, também foi um aprendizado assim, e com certeza vai ter melhoria para os próximos, mas foi bem interessante, porque, para quem não sabe, em todos os cursos meus, eu sempre falava que não gosto de apostila. Aí vem a vida, né, e joga assim na sua cabeça. Eu dizia que não gostava de apostila por um motivo bem simples. Muitas apostilas que eu vejo têm uma abordagem muito de treinamento, que é útil também. Mas como as minhas aulas eu não encaro como esse treinamento, essa coisa muito assim de repetição, né? A gente sempre cria muita coisa. Eu não gosto de encarar dessa forma. Então, eu ofereço os materiais com uma outra apresentação. E eu sei que nesses 6 anos de Quimicarte, apesar de ter participado de eventos gratuitos, abertos, né, semanas acadêmicas, palestra, por exemplo, na Biblioteca Nacional, imagine, no evento, né, com um auditório cheio, participei de lives durante a pandemia também, que tinha bastante gente nas salas, então isso trouxe para mim essa possibilidade de falar para as pessoas de uma forma mais acessível. Mas eu sei que enquanto empresa privada, a gente acaba restringindo o acesso. E isso é uma contradição por si só, né? Eu sou formada em escola pública, faculdade, melhor, escola não, né? Na escola foi privada com bolsa. A universidade pública, meu mestrado eu fiz com bolsa, meu doutorado eu fiz com bolsa, terminei o doutorado em Universidade Federal também, faço minha pesquisa de pós-doutorado também em Universidade Federal e sinto, né, que mesmo que eu desenvolva ações abertas ao público, ainda não é suficiente, né? E, ao mesmo tempo, eu escolhi esse caminho também de empreender. Então, é um dilema eterno que eu acho que a apostila veio me dar algum conforto nesse sentido e me dar um ânimo para fazer outras atividades desse tipo. Então, é um primeiro material, né, com a chancela, digamos assim, Quimicarte, desde que eu comecei a ministrar os cursos. A gente não tem nada assim com essa finalidade mais de desmistificar a química com uma linguagem mais legal, com um gráfico mais assim, mais leve, sabe? Porque publicação acadêmica por si só, nós temos várias. Todo mundo que está aqui ou está cursando a graduação, ou já fez algum curso técnico, ou se interessa pela temática, já leu alguma coisa, ou está no mestrado, ou está no doutorado. Então, nós sabemos que a linguagem técnica, ela está presente. Agora, esse jeito de tornar a leitura mais fácil, mais agradável, é um pouco mais difícil, principalmente quando a gente fala de química. Textos de química, tradicionalmente, são extremamente, não vou nem falar acadêmicos, vou falar burocráticos, né? Já começa achando que você já sabe todo aquele embasamento antes, que aquele símbolo que está ali você já tem que saber. Eu acho, eu falei, hoje eu tenho subsídios para entender aquilo que eu leio, mesmo que às vezes tenha dificuldade. Mas para quem não é da área de química, principalmente a pessoa escolheu conservação e restauro, às vezes já não gostava muito de química no ensino médio. E aí, quando vai estudar os textos de química, já partem do princípio que você já sabe essa química, fica muito difícil. Então, esse foi o meu desafio enquanto educadora. Espero que eu tenha alcançado o objetivo. Se não, vocês também, né, vão ter nosso contato aí, coloquem depois, podem mandar sugestão, né? Fica para as próximas publicações, puxões de orelha, críticas, enfim, palavras de incentivo que vocês quiserem enviar, porque menos xingar a gente, isso não pode. Mas para a gente poder realmente melhorar isso,
tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat, porque vocês se apresentaram. E eu falei um monte aqui, não deu tempo, não consegui respirar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Temos profissionais conservadores restauradores, temos profissionais da área de História da Arte, arquitetas, conservação e restauração também, bacharelado em História, profissionais de museus, estudantes de museologia. O Paulo, sempre muito querido. Obrigada, Paulo, pelas suas palavras. Que bom que a gente linda, elegante e sincera, né? E competentes. Obrigada. Luana também, fera em tudo. Parabéns, parabéns. E a Gabriela falou que parece ótima essa apostila. Parabéns. A Cláudia, coordenadora de acervos da Fundação Cultural de Curitiba. Oi, Cláudia. Então, fiquem bem à vontade aí para participar. A ideia não é ficar falando um monte aqui também, é para a gente integrar. E eu vou mostrar primeiro, ó, digo, a carinha da criança, né? Que vocês querem ver que cara tem essa apostila. Deixa eu ver a mensagem aqui da Natália, esqueceu de se apresentar antes. Estudante de arte bacharelado. Lígia, vamos comunicar tudo isso. Vamos lá, já te respondo. Deixa eu ver aqui como... Deixa eu compartilhar. Agora é a hora que todos os recursos assim, computacionais são colocados em xeque, né? Agora é a hora que tudo tem que dar certo. Vai dar certo. Sem travar. Na paz. Esse é meu slide. Isso aí eu já compartilhei, não é isso não. Tá. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o que nós vamos apresentar vai ser o conteúdo inteiro, né, da apostila. Mas hoje, para acesso, o link que vai ser enviado para vocês e que nós vamos disponibilizar é do primeiro capítulo. Por uma questão mesmo de tamanho de arquivo, etc., que a gente vai disponibilizar depois em outra base. Então, na base que nós escolhemos para a apresentação de hoje, que é o ISU, nós disponibilizamos o primeiro capítulo. Porém, nós vamos divulgar aqui a data para que vocês tenham acesso completo a essa apostila. Já daqui a pouco eu confirmo com vocês a data certinha, mas mais para a semana que vem, tá? E a gente vai divulgar em todas as redes sociais, mandar e-mail para vocês que estão inscritos também, para reforçar. Então, com o link, respondendo, com o link que vocês vão ter acesso hoje, vocês já conseguem ler o primeiro capítulo. Depois, vai ser divulgado o link de acesso à apostila na íntegra, e vocês vão poder, inclusive, fazer um download. Download gratuito, né? Tudo faz parte desse projeto, então podem enviar para quem vocês quiserem, né? Enfim, só se citar alguma coisa do texto e fazer a devida referência. No mais, a ideia é que todo mundo tenha acesso, tá bom? Então, essa vai ser a forma de ler, né? Poder ler esse material. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, oficialmente, apresentamos a vocês a apostila Conservação e Restauro, uma abordagem científica pelo viés da química. Primeiro eu vou falar como ficou a organização dessa obra, que tipo de informação vocês vão ter acesso, e aí depois nós vamos ver o arquivo completo, né? Depois de eu folhear essa, que já está no ISU, que vocês conseguem literalmente folhear, como se tivesse assim com o livro em mãos. Eu não acho exatamente, né? Eu sou a pessoa que gosta de papel. Mas vocês entenderam que tem esse mecanismo de passar a página, eu acho bem legal, dessa ferramenta, né? E aí, dessa plataforma. E aí, vou abrir depois em outra aba o arquivo completo, que é o que posteriormente vocês vão ter acesso também. Oi, Vanessa, eu lembro de você, tudo bem? A Vanessa fez o curso com a gente, Jéssica. Oi, Vanessa, tudo bem? Bom te ver de novo. É formada em gravura. Ó, então é o seguinte, nesse site do ISU, vocês vão clicar aqui do lado direito
e conseguem passar a página, como se fosse um livretinho mesmo. Então, aqui temos nossa ficha técnica, aqui vai entrar nossa ficha catalográfica, os agradecimentos, como eu já fiz. Uma apresentação, né, com informações que eu já disse anteriormente. E aí vem, olha que lindas, brincadeira. Então, uma rápida apresentação sobre nós, né? E, em seguida, nesse sumário, vocês vão ver que a apostila está dividida em 3 capítulos principais. Deixa eu beber água aqui. Aproveitando essa hora de beber água, no decorrer do projeto, e aproximadamente 1 mês e pouco, eu descobri que eu estou com nódulos nas cordas vocais, tratáveis, mas assim, tudo que eu tinha planejado para fim de ano, vários cursos um em cima do outro, um monte de coisa, eu tive que trocar de data, tá um tumulto. Mas assim, eu estou muito feliz de conseguir estar aqui hoje, porque já teve curso, inclusive, que eu tive que cancelar. Então, para agora, fim de ano, fazer fisioterapia vocal, né, fonoaudióloga, e ano que vem também, enfim. Então, só para fazer esse parêntese, pode ser que eu não consiga falar tão alto, não vou forçar por conta das cordas vocais, tá bom? E vou ter que ficar parando para beber água mesmo. Bom, a apostila é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo eu detalhei mais, porque como é bem da área de conservação e restauro, e ficou mais extensa, assim, eu preferi colocar os tópicos detalhadamente. Então, o primeiro capítulo é Fundamentos de Conservação e Restauro. Então, temos teóricos da restauração, cartas patrimoniais, uma explicação sobre o profissional de conservação e restauro, a diferenciação entre preservação, conservação e restauro, medidas de conservação preventiva e materiais básicos para ações de conservação em papel. Esse item, materiais básicos para ações de conservação em papel, inclusive, tem um apêndice, né? Algo que a gente mesmo fez, né? Foi desenvolvido para o projeto, que é uma listinha. A GE mandou essa lista, né? Eu fiz essa diagramação, organização, e está disponível na apostila. Como agora no ISU vai ficar disponível só o primeiro capítulo, esse arquivinho não vai, porém, quando vocês acessarem a versão completa, vocês vão ter essa lista também, que é uma lista bastante útil para quem trabalha nessa área de, principalmente, conservação de papel, né? O capítulo 2, ele fala do papel como suporte. Então, parece óbvio para quem é da área de conservação e restauro, mas nem todo mundo aqui é dessa área. Então, a gente fala assim, suporte, né? É meio estranho, fica assim, o suporte. O que é o suporte? Ó, isso aqui é um microscópio digital, isso aqui é um suporte. O papel como suporte é esquisito, né? Mas é isso mesmo. Se você faz uma aquarela, por exemplo, aquele papel de aquarela, o papel ali é um suporte. Então, é onde você está realizando aquela técnica, né, artística. Se você tem um documento em papel, esse papel, sobre ele vai ter algum tipo de tinta, algo assim, então ele é o suporte. Então, por isso esse nome. Uma apresentação sobre o papel ao longo da história. Obviamente que essa história é grande pra caramba, é extensa. Então, nós vamos fazer só alguns marcos principais, né? E trazendo também os papéis especiais. Então, muita gente pergunta, né, quais são os papéis adequados para a área de conservação. É claro que a escolha da utilização cabe ao profissional de conservação e restauro, mas conhecer esses papéis, nós acreditamos que seja importante também. Então, também são listados alguns desses, são específicos, né? E o capítulo 3, que aí eu sempre dou um sorrisinho, que aí chega na hora da química, e aí começam aqueles puxões de orelha, que é a questão da segurança. Então, já que a palestra é sobre essa abordagem química em conservação e restauro, antes de continuar projetar essa apostila, eu já aproveito aqui para a gente já começar a conversa, porque senão eu fico falando sozinha.
Em termos de segurança de laboratório, quais assuntos vocês viram nas formações de vocês? Podem escrever no chat. Seja na graduação, no curso técnico, o que vocês viram de segurança até hoje? É importante para eu saber poder contextualizar aqui. Mais ou menos eu já tenho uma ideia, assim. Mas e aí, vocês que forem assistir depois o vídeo, vocês aprenderam alguma norma de segurança? Alguma orientação sobre como se portar mesmo no laboratório? Como descartar esses materiais? O que é compatível com o que vocês... Quem viu algo desse tipo? Quiserem ligar o microfone, pode também. Só no início que eu saí fechando, senão fica dando chiado e tal, mas fiquem à vontade. A Gabriela falou que estudou questões voltadas ao uso do EPI, dos EPI, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Perfeito. Essencial, né? Essencial. E que às vezes, né, a gente se distrai. Deixa eu ver mais o que aqui. Peraí. O Paulo, ele tinha que gabaritar essa. Ele fez o curso com a gente, Júlia. Ele tomou um puxão de orelha, provavelmente. A importância da utilização dos EPIs, especialmente o modo correto de usá-los. Não, eu até sempre falo, né? O jaleco é uma questão, né? O jaleco é utilizado para proteger, né, o nosso corpo de qualquer acidente em relação ao uso de solventes, de outros materiais. Só que é isso, a gente pode utilizar o jaleco de algodão, 100% algodão, isso também está descrito nessa apostila, e tem os descartáveis. E aí, no curso, a gente passou por umas situações engraçadas, né, na hora de utilizar o jaleco, porque na hora de utilizar os jalecos descartáveis, eu não tinha comentado ainda, né, como amarrar, eu só fui entregando. E, de repente, as pessoas começaram a amarrar para frente, porque quando nós vamos fazer algum tipo de exame, normalmente amarra aqui na frente, né? E aí eu falei, gente, mas vai ficar aberto, não vai adiantar. Aí vai todo mundo amarrar de novo. Foi bastante engraçado. Mas, assim, é algo essencial, né? E o que é falado também, é colocado na apostila, que, exceto esses jalecos que são descartáveis, né, que atendem, por exemplo, demandas de hospital, consultório médico, eles possuem um registro no Ministério do Trabalho, que é o CA. Ele vai ter essa certificação, né? Isso também está explicado na apostila. Mas o jaleco de algodão, ele entra no modo seja o que Deus quiser. Então, tem pessoas que têm um jaleco curto, tem, assim, de comprimento. Tem pessoas que têm uma manga curta. Tem gente que acha que avental, aquele avental, aquele que bota só aqui, né? Que cobre o peitoral. É o jaleco. Tem quem use o sintético. E o sintético não pode, que se tiver algo inflamável e pegar fogo, vai colar na pele. Então, assim, química, eu falo assim, agora eu estou fazendo essa apostila com a função de tornar a química muito legal para vocês. Aí eu começo falando já uns sustos desses. Pronto, ninguém já gosta de química de novo. Mas é importante. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. O chat tá bombando agora. Aprendemos para que serve aquela alça atrás do jaleco. Exatamente, gente. Por muito tempo, eu também achei que aquilo era só um enfeite, uma coisa assim, né? E na verdade não é. Os jalecos que tem aquela alça na parte de trás é para também auxiliar numa situação de emergência. Pois é, coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, então eu vou sempre discutindo com os alunos. Então, essa parte química de segurança no ateliê é importantíssima. A Vanessa disse que já tinha o costume de usar, que bom, porque olha, essa conscientização, ela é devagar e tem que ser frequente, né? A gente tem que falar sempre. Mas eu gostei de saber sobre os materiais mais adequados dos jalecos para laboratórios. Não sabia que aquela faixa da parte traseira também servia para auxiliar em casos de acidentes. Então, a questão do material, né, pessoal? Para quem às vezes está iniciando nessa área, normalmente a gente não recebe orientações de que jaleco comprar.
Ou você compra um que você achou bonito, ou você compra um porque o preço é bom, ou porque te indicaram onde compra, que é ali pertinho. Ninguém fica assim detalhando, né? A gente já chega no primeiro dia de aula de laboratório já tendo que ter o jaleco, já perceberam? E é o certo, assim, você tem que chegar já utilizando o jaleco. Só que não é enviado nada antes dizendo como esse jaleco tem que ser. Aí vai você, super feliz, começou a fazer conservação e restauro. Nossa, sua primeira aula de laboratório. E aí vem essa parte de orientação de química dizendo que a manga não pode ser curta. Aí acabou, né? Você já comprou o jaleco e agora? E aí entramos em várias discussões. Por que o jaleco é quente? Por que é desconfortável? Porque, gente, muita coisa na vida é desconfortável. Olha, infelizmente eu devo contar isso para vocês. Então, a gente usa porque sim, né? Porque a gente quer se manter em segurança, ou pelo menos minimizar acidentes, né? Então, o sintético não é adequado. Se vocês usam por alguma razão, porque vocês não trabalham com nada inflamável, é assim, aceitável. Porém, se vocês manipulam solventes orgânicos, tais como os que são comumente utilizados em conservação e restauro, eu acho um risco assumido. Então, eu trocaria pelo jaleco de algodão. O Paulo falou, um ponto muito importante da sua abordagem no curso foi justamente isso, mais do que simplesmente usar, saber o propósito e o meio adequado para tal. Além, é claro, de usar. Peraí, a minha tela está piscando aqui às vezes. Além, é claro, do uso distinto deles a depender do contexto, do contato com cada tipo de material. Parabéns pela atenção dispensada a isso. Oh, obrigada, Paula. Paula não, né? Paulo, perdão. É que tem a Paula aqui também online. Paulo, obrigada. É isso, né? Porque a gente aprende, tem que ser assim, mas ninguém não, né? Poucas pessoas dispõem de tempo de explicar por que que é assim. Então você fala, eu não gosto de algodão, vou comprar o sintético. Um abraço, né? E realmente a química aplicada à conservação e restauro, ela principalmente, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que discutir é a segurança. Eu sei que nós temos limitações, principalmente em relação à infraestrutura, né, nas instituições, em relação aos equipamentos de proteção coletiva, que são antes do equipamento de proteção individual. E por essas questões, nós nos sobrecarregamos, né, nessa conscientização sobre equipamentos de proteção individual, porque o equipamento de proteção coletiva muitas vezes nem se tem, né? Não tem um chuveiro, não tem um lava-olhos, não tem uma sinalização adequada. E aí, os equipamentos de proteção individual passam a ser o mais importante. Então, é algo para se pensar também, né? Acaba pesando muito mais no profissional em si, né? Principalmente no empregado, do que quem emprega. E aí é um outro mundo também para se pensar. Então, vamos pensar sobre isso, né? O Alexandre disse que na graduação na UFMG ele teve duas disciplinas relacionadas. Uma chama-se Perigos Químicos em Ateliê e outra, se não me engano, era sobre solvente. Aí recebi uma boa noção sobre esses assuntos, inclusive o professor João Cura. Ele é incrível mesmo, na apostila eu cito, né, a obra dele, norteia todos os meus cursos desde o início, né, falo até hoje, e que bom que há, né, duas disciplinas para isso, porque infelizmente não é a realidade geral, sabe, Alexandre? Não é. Infelizmente, né, digamos assim, sintam-se privilegiados por isso. Era para todo mundo ter acesso a essas aulas iniciais, né, de química aplicada à conservação, principalmente com relação a esses riscos químicos, né? Patrícia, se puder explicar que alça de segurança é essa no jaleco descartável, eu agradeço. Que a gente estava falando, na verdade, no descartável normalmente não tem, é mais difícil ter. No jaleco de tecido, é como se fosse uma alça mesmo pendurada na parte de trás, na região da lombar. Tá? Eu posso até procurar aqui na internet uma imagem melhor, que na apostila eu não coloquei isso. Deixa eu ver se tem aqui. Jaleco
Eu ia botar jaleco apostila. Jaleco, alça traseira. Deixa eu ver. Ah, não adianta, gente. Eu tento fugir daquela história sobre a roupa feminina, masculina, mas não adianta. Até o Google trouxe essa discussão, então eu vou ter que comentar. Gente, anos atrás, quando eu comecei com a Química Arte, vou explicar essa questão da faixa, né, na parte de trás. A Química Arte foi fundada em 2017. Os primeiros cursos eram na cidade do Rio de Janeiro, porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou de Nova Friburgo. Nessa época eu já morava na capital e fui comprar um jaleco, né, ali na região da Uruguaiana, próximo onde eu ia ministrar o curso, num coworking ali. E fui comprar o jaleco. E aí o rapaz da loja perguntou assim, não, era o senhor já. Ele perguntou, é para homem ou para mulher? Eu falei, indiferente, um jaleco. Aí ele falou assim, não, é que para mulher tem um design diferente. Ele é cinturado e tem uma alça atrás. Aí eu pensei assim, pronto. Ele não sabe que aquilo é para ajudar. E aí eu também, né, ficar, né, dando palestra de química ali, parecia que eu estava, né, sendo snob com ele. Eu falei, entendi, mas de homem não tem essa alça? Ele falou, não, não tem. Eu falei, mas... Aí eu pensei, né, gente, isso é para uma situação de emergência, ajudar você a puxar a pessoa. E aí, só as mulheres se salvariam nesse caso, né? Aí eu faço umas brincadeiras sobre isso em sala de aula, mas basicamente o seguinte, não é algo relacionado a ser jaleco para mulher, para homem. Primeiro que nem deveria existir isso, mas não, não faz sentido. Tem gente que fala que é para pendurar em sala, pendurar no ombro, que é para pendurar na parede. Tem N coisas, tipo assim, quer ver? Tem várias teorias sobre isso, mas na verdade não, não é a resposta, sabe? Então, muita gente acha que também, e tem outra questão também, você pode pendurar por ali para não ficar em contato direto com as substâncias químicas que você utilizou, né? Então, é, quer ver? Ó, depois eu acho que eu vou até fazer um texto sobre isso. Estou lendo um negócio aqui. Tá bom. Mas muita gente acha que isso é só por essa questão de pendurar, mas não. Ela também auxilia em situações de emergência, tá? Então, isso é bem importante. A manga comprida, né? E eu procuro também deixar... Fazer um jaleco que tenha o punho mais apertadinho assim, sabe? Para que a luva, ao cobrir, né, a mão, cubra também uma parte dessa manga e não escorra nenhuma substância por entre a luva e o jaleco, tá bom? Então, assim, então, de segurança foi isso. Teve alguém que falou sobre descarte de materiais que aprendeu. Peraí, que isso é muito raro. A Gabriela falou, descarte correto dos produtos utilizados em laboratório. Raríssimo, raríssimo ter abordagem sobre isso. Então, que bom que tiveram. Na apostila, eu direciono a publicação para uma outra publicação do Conselho Regional de Química, da 4ª Região, que traz essas normas de laboratório de forma mais detalhada, para que vocês tenham uma referência melhor, né, sobre essa temática, tá bom? Trago alguns pontos gerais, mas eu recomendo bastante esse texto do Conselho Regional de Química. Então, continuando a nossa apostila, né? Então, fala essa questão de segurança e falamos sobre a química do papel, que obviamente, né, estamos falando do papel, estamos falando de química, queremos saber do que é feito, né, o papel. Mostrando um pouquinho dessa apostila, esse primeiro capítulo já vai estar disponível para consulta. Eu só tenho que confirmar com a Luana. Luana, se estiver me ouvindo, se a gente já coloca no chat ao final da transmissão ou vai ser enviado por e-mail. Oi, Podemos colocar. Oi, a gente pode colocar, Bel. tá bom. Quando estiver finalizando, eu coloco o link ali? Ou você coloca? Posso colocar. Perfeito, obrigada. Imagina. E aí, pessoal, ficou assim. Então, essa primeira parte, né, traz alguns teóricos da restauração, como eu havia falado.
Então, com destaque para alguns. Destacando um pouco mais sobre o brand. As cartas patrimoniais, vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Ah, vai funcionar sim. Tenho quase certeza. Vamos ver, porque eu não tinha testado pelo ISU, pelo PDF funcionou. Vamos lá. Carta de Veneza. Aí você clica. Aparentemente, vai ser direcionado. Foi direcionado. Vai abrir aí já já. E a Carta de Veneza na íntegra no site do IFAM. Então, gente, meu computador está piscando. Eu tento fazer a linha de raciocínio, mas a tela dele tá. Nunca acontece isso. Bom, torço para que agora fique sem piscar. Tá, continuando. Tá, essa é a Carta de Veneza na íntegra, vocês podem consultar também. Essa é mais breve, né? Digamos assim. Eu vou alternar aqui, vou fechar o compartilhamento para poder retornar ao arquivo da apostila. Perdão. E vocês vão ver que tem outros links que vocês conseguem acessar. Pararam. Pronto. Estão falando também, né, dos comitês mundiais de conservação, uma diferenciação sobre preservação, conservação, restauração, que é algo bem comum, né, de se perguntar. Mas lembrando a todo mundo que o assunto não se esgota aqui. Esse é um norte, a apostila para vocês saberem por onde pesquisar, tá? É como se fosse o resumo do que é principal saber. Pulei aqui sem querer. Esse tópico aqui fala sobre o profissional de conservação e restauro, é bastante importante isso, né? Então, explica que é o profissional com nível superior nessa área, seja em nível de graduação ou pós-graduação, e explica algo que aí eu nem tenho, né, nem sou habilitada para discutir profundamente isso, né, mas é algo que a Jéssica reforçou, né, a importância de se colocar isso. A questão de que o restaurador, conservador restaurador não é uma pessoa para fazer uma obra, uma nova obra de arte ali, né? Tem gente que pensa assim, nossa, mas você pinta muito bem, né? Você já deve ter ouvido coisas assim, né? Nossa, mas você é um artista, você é isso. Então, é claro que há essa conexão com a arte, né? Mas há também o respeito pela obra e pelo artista, pela criação. Então, a Jéssica ali, por exemplo, está fazendo um procedimento, né, de reintegração cromática, uma área aí que tinha alguma perda da parte pictórica, e isso não é feito dando pincelada assim, né? É com todo cuidado. Aí, não sei se ela fez um pontilhismo, se ela fez um tratédio. Jéssica, qualquer coisa você me fala. Mas, assim, ela está fazendo algo com muito cuidado, muita sutileza e muito respeito à obra. Então, isso deve ser destacado também para quem tiver interesse, entrar na área e que é mais da área criativa. Acredito que a profissão não se adeque a isso, né? Então, não é no sentido de criação, é no sentido mesmo de respeito à obra. Então, a gente faz essa ressalva. Com relação a medidas de conservação preventiva, a Jéssica se apoiou em diversos documentos para isso, listados também ao final dessa publicação. Então, aqui nós reunimos algumas que são mais importantes, que obviamente não são as únicas que existem, e há também sempre há algumas divergências entre autores. Então, aqui foi uma forma de unir tudo isso com o que mais frequentemente é feito, utilizado e recomendado, tá? Então, nas medidas de conservação preventiva, detalhado, né, como é feita essa limpeza periódica, como é feito o acondicionamento, algumas orientações, né, digamos assim. Não o passo a passo, a como acondicionar. Você vai utilizar um papel X, fazer um corte assim, assim, isso. Não é essa a função dessa apostila, né? Temperatura, né, de armazenagem. Claro que isso eu faço também mais outra ressalva.
Isso tudo, gente, a gente está falando numa média aí, na maioria dos materiais. É claro que para o metal, a umidade relativa recomendada é uma, para o papel é outra, né? Dentro de uma faixa, porém, há as especificidades de cada material, né? Então, isso deve ser destacado e também pode ser acessado nos demais arquivos. Com relação aos materiais para ações de conservação em papel, a Jéssica fez um levantamento dos principais, acredito que esses ela use muito frequentemente, né, no seu dia a dia. Então, estão alguns aqui, porém, vai ter uma listinha lá no final, como eu havia comentado, para vocês verificarem. Quem já atua na área, provavelmente vai ver que ou está tudo contemplado, ou quase tudo, e tem bastante coisa. E para quem não é da área, é uma boa forma de começar a ver o que precisa, né? Claro que você não vai adquirir tudo de uma vez. Obviamente, tudo isso é um processo longo, né? Se tornar um profissional de conservação e restauração é um processo, né? Assim como eu não me tornei química em um dia, e não só ter o diploma me fez ser química, no sentido de atuar como química. Como professora de química, especialmente, né? A cada aula a gente vai aprendendo. Então, a cada restauro feito, a cada oportunidade de adquirir um novo material, vocês vão tornando-se, né? Então, não precisa, né? Ninguém está falando para pegar essa lista aí e amanhã e sair comprando tudo, mas no sentido de orientar o que é utilizado nessa área, vocês irem se habituando. E aqui um exemplo. E essa é a primeira parte, que vai estar disponível para acesso até o fim dessa transmissão. Porém, deixa eu fechar aqui. Como eu disse, a publicação não acaba aí, né? Ela não acaba aqui. Então, eu abri o outro arquivo mais completo para vocês verem o restante da abordagem. Enquanto isso, né, eu já aproveito aí para não ficar também só falando sozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida ou vocês têm algum comentário até agora, o que acharam dessa primeira abordagem? Era isso? Não era isso? Vão acessar o link? Não vão acessar? Já tiveram acesso a algum material parecido? Se tiverem alguma dúvida, é só falar então. Eu vou abrir o outro arquivo completinho. Já vai. Vocês estão vendo meu PDF aí? Sim. Sim, aparece? Tá bom. Vou tentar ver de uma forma que isso aqui não fique pipocando essa tela. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se é algum cabo, alguma coisa aqui que não está dando certo. Não sei. Tá. Continuando. Então, passando para o próximo capítulo. Só ver se vai. Esse aqui, que é um mundo muito bacana. Explicando para quem não participou do curso, o que nós propusemos aos alunos, né? Que escolhessem alguma obra do seu acervo pessoal,
Podia ser certidão de nascimento, revista, fotografia, enfim, o que tivessem, que fosse em papel, né? Para a gente ver os diferentes tipos, poder analisar, pelo menos, né, nem que seja num microscópio digital, que eu vou mostrar aqui, que pudéssemos entender melhor os danos, né, que estavam presentes nesses objetos. E para isso a gente precisava conhecer os tipos de papel, né? Então a Jé fez um levantamento bem grande, assim, né, e apresentou no curso sobre os tipos de papel. Começa pela definição sobre o que é papel, né? E já deixa uma pergunta sobre papiro, se é um tipo de papel, se não é. Eu lembro que a primeira vez que perguntaram isso numa palestra, para mim foi um choque, porque eu sempre aprendi como se fosse um papel. Claro que a função, né, a gente entende que é a mesma ou semelhante, mas pela definição, pelas propriedades, pelo tipo de estrutura, aí vocês vão ver detalhadamente aqui o que é, o que não é. Mas foi algo que me causou bastante surpresa quando eu comecei a estudar essa área, né? Então, fala um pouco, né, do papiro, fala também do pergaminho, deixa eu ver que tá, acho que eu comentei aqui do pergaminho, isso. E aí eu faço uma pausa para mostrar para vocês, eu tenho algumas referências que eu gosto bastante, assim, principalmente da Biblioteca Nacional, né? Eu acho que é o que a gente tem de melhor, assim, confiável, gratuito, que vocês podem baixar, tem no site da Biblioteca Nacional, né? Então, para quem não conhece, a Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro. Recomendo enormemente que visitem, não só por uma questão de fazer pesquisa, de conhecer a parte arquitetônica, mas também de conhecer os profissionais que lá trabalham na área de conservação e restauro. Mais especialmente, assim, né? Eu conheço mais a Jandira, que é do Laboratório de Restauração, o Jaime Spinelli, que é da conservação, se eu não estiver enganada, a Isamara também. Então, são pessoas, assim, incríveis, bastante acessíveis e grandes profissionais também. Eu falei no início, né, que eu tive a honra de ministrar uma palestra lá em 2019, na véspera da minha defesa de tese de doutorado. Eu estava, como diz, né, tremendo igual vara verde, pela defesa. Eu estava, nossa, descompensadíssima. E quando eu cheguei, né, aquela plateia lotada e tal, e foi algo muito marcante para mim, porque uma das primeiras instituições nas quais eu fui lá literalmente bater a porta, eu mandei um e-mail e depois fui lá para me apresentar. Olha, eu me formei em Química, eu gosto dessa área de conservação e restauro, estou começando a pesquisar isso, mas não tenho ainda, né, algo muito formalizado. Eu penso um dia ministrar um curso, quem sabe aqui, sabe, algo muito assim, inicial, e aí retornei lá. E por que eu estou contando isso? Porque algumas publicações da Biblioteca Nacional, vou até fechar aqui para ficar melhor para ver. Eu utilizo em todos os meus cursos, né? O de plano de gerenciamento de riscos, eu uso bastante. O de conservação de coleções, o de, se eu não me engano, a conservação e restauro de obras raras, né? E esse aqui, eu acho que vem trazer informações, não é sobre papel propriamente dito, mas é sobre pergaminho. A gente acaba não falando muito, né? Então, esse aqui é o encadernação flexível em pergaminho em obras raras, restauradas na Biblioteca Nacional do Brasil. Então, aqui sim, tem o passo a passo de como fazer essa encadernação flexível, é incrível, assim, né? E no final, também tem uma lista de materiais com as especificações, gramatura, tudo. Então, recomendo bastante e está disponível no site da Biblioteca Nacional. E aí, o que eu fiz? Nessa apostila, se vocês clicarem ali, vocês são direcionados também para essa publicação. Então, já fica assim, é uma apostila, mas que serve de pesquisa para outros materiais, vocês já vão ampliando a leitura. Só que é isso, né? Eu, como boa ansiosa,
Se eu faço isso, eu começo, aí depois para voltar é difícil. Mas se vocês conseguirem se organizar direitinho, dá para sair nesses complementos, mas depois voltem para a apostila em algum momento, tá? Senão, daqui a pouco vocês não voltam mais para as outras páginas. Mas é isso, dá para se aprofundar, né? Porque é uma pergunta que fazem, e eu falo assim, gente, não tem. Até hoje, na Química Arte, não tem um curso específico sobre pergaminho, etc, etc. Então, às vezes fica essa dúvida, né? Então, segue aí essa referência. Pessoal, com uma pausa rapidinho, vai ter um formulário que nós vamos passar daqui a pouco, de presença. Fiquem atentos, tá? Até o final da transmissão. E vocês vão ter que saber uma palavra-chave, que daqui a pouco eu vou dizer qual é, tá bom? E deixa eu só ver aqui, que a produtora Luana está mandando alguma coisa, só para ver se eu não esqueci de falar nada. Isso mesmo, isso. Antes, assim, um pouquinho antes de acabar a palestra, então, eu faço a lista de presença, e falo para vocês a palavra-chave, ok? Beleza, então. Todos os contatos sobre isso, certificação, serão por e-mail, vocês vão receber tudo por lá, tá bom? Então, continuando. Vem uma breve história do papel. Fala sobre o papel arroz. Eu não sei se em transmissões assim de projeto de lei de incentivo pode ter participação de animais. Espero que minha gata não interrompa aqui a transmissão, mas ela está aqui. Então, qualquer coisa, não se espantem. Bom, os diferentes papéis de arroz em diferentes locais do mundo. Outro ponto importante também, quando eu comecei a estudar nessa área, mais voltada para conservação, especificamente papel, no meu mini mundo, assim, eu não sabia o quão importante, o quão antigo, o quão especial era esse processo de fabricação de papel artesanal desse tipo, né, de papel arroz. Então, também foi uma descoberta que para mim abriu bastante dúvidas, assim, mas que é a base para tudo que a gente tem hoje, né? Então, é muito importante conhecer esse tipo de papel, o papel arroz. Aqui a gente explica também a questão da nomenclatura. Entramos né, a demanda maior pelo uso de papel depois com o advento da, da imprensa, etc. Então, isso também é comentado aqui no texto. Uma informação com relação ao Brasil. Eu acredito que eu vou dizer que é a maior pessoa, mas eu sei que tem várias outras incríveis nessa área no Brasil, mas para mim, assim, é a minha maior referência nessa área na parte da história do papel, né, do Brasil, como conservador restaurador, que é o Aloysio Nunes de Castro, hoje diretor do Museu de Arte Murilo Mendes na Universidade Federal de Juiz de Fora, parceiro também de pesquisa, já foi meu aluno, já participou de atividades da Química Arte, uma pessoa incrível e muito generosa em partilhar seus conhecimentos. E também o Aloysio tem uma publicação na área, um livro que fala sobre a trajetória histórica da conservação e restauração de acervos em papel no Brasil, que vem da dissertação dele sobre essa temática. Então, tem o link ali para a dissertação e procurem também, obviamente, o livro. Eu acho que vale muito a pena, né, aprofundar esse conhecimento. Então, explicando como o papel começou a ser utilizado no Brasil, com que função, em que momento. Aí precisamos falar do papel algodão, alguns tópicos importantes, algumas características especiais do papel algodão, e depois aqueles papéis especiais. Obviamente, essa lista não se esgota, né, gente? A gente colocou aqui os principais, mas a cada momento são lançados novos materiais, existem de diversas marcas, então aqui foram listados os principais. E para fazer o gancho com a parte de química, falamos do pH. E agora o bicho começa a pegar, ou não, né?
que é a química na conservação. Tem toda aquela questão da segurança que eu falei, importantíssima, antes de voltar para o pH, né? Peraí. Então, falando aqui que a química ela é uma ciência que, por si só, ela é fundamentada em símbolos, terminologias específicas, que, se não explicadas, a disciplina não faz o menor sentido. Então, a própria representação de uma reação química, se eu não explico qual a função da seta, se eu não explico por que aquele sinal de mais, se eu não explico o que vem antes da seta, o que vem depois da seta, o que são aquelas letrinhas entre parênteses pequenininho, eu não estou ensinando química. Então, eu tenho que ensinar desde o princípio o que é cada símbolo, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade de se aprender química. E fazendo esse link com a área de conservação e restauro, é muito difícil porque é algo que fica mais lá atrás, né? Então, se hoje você está entrando na graduação, você viu isso no ensino médio, talvez no primeiro ano de ensino médio, no nono ano, alguma coisa assim. Então, não necessariamente você utiliza isso cotidianamente e fica difícil depois para aprender, né, aqueles conteúdos que estão vindo, que são específicos da área de conservação e restauro. Então, a química ela é muito simbólica nesse sentido, né? Esse símbolo aqui é no sentido das representações mesmo que tem nas reações químicas, nas próprias representações das moléculas, né? Então, se eu falo da molécula de benzeno, e aí você olha aquele desenho que parece um ovo frito. E aí tem aluno que fala, não é possível que alguém fale isso. Claro que fala. Se você chegar numa sala de aula, nunca tiver falado na vida o que é aquilo, os alunos vão falar que aquilo pode ser tudo, menos o anel benzênico, né? Então, o xileno, o tolueno, fenóis, tudo isso vai ter em comum o anel benzênico. Aí você olha o desenho no livro, não tem nenhum carbono representado, porque a representação mais simplificada que nós temos é sem detalhar os carbonos que tem na estrutura, já começa por aí. Aí pronto, não tem carbono nenhum desenhado. Não tendo carbono nenhum desenhado, já não tem o hidrogênio também. E aí, querem que você olhe aquele desenho e imagine que aquilo ali é uma fórmula química. Para a gente, e para mim, é cotidiano. Eu olho assim, nossa, isso aqui é um benzeno, mas para quem não, né? Então, o profissional de conservação e restauro precisa se habituar a essas terminologias e esses símbolos, né? Para compreender melhor as substâncias que são utilizadas no seu dia a dia. E aí eu faço, né, aquela pergunta, aquela reflexão, né? Que até posso deixar aqui, quem quiser comentar no chat, né? Quantos de vocês tiveram aulas regulares e com infraestrutura adequada durante o ensino médio? E quem não quiser responder, tudo bem também. Eu sei que às vezes é triste, né? A gente pensar que não é a realidade geral. Se já faltam professores em diversas disciplinas, que dirá química? E eu digo química não por ser mais difícil ou mais fácil, não por isso. Mas porque muitas pessoas que entram na Universidade de Química não procuram ser professoras, querem ser tudo menos professoras. Eu fui essa pessoa, né? Eu não entrei pensando que ia ser professora. E hoje não me imagino não sendo professora. A Beatriz deixou a mensagem, querida. Vou precisar sair antes. Parabéns pelo trabalho. Muito importante esse trabalho voltado para química na conservação e restauro. Parabéns. Ai, que legal. Obrigada. Então, eu mesma entrei na química, a gente pensa o quê? Indústria, na época, né? Eu entrei em 2006, discutia-se muito assim, a atuação do químico na área de petróleo e gás. Eu achava que eu ia fazer isso. E não tem nada a ver com o que eu faço hoje, assim, claro, né? Eu tive que estudar os compostos orgânicos, derivados de petróleo, mas não é isso que me faria levantar feliz, assim, hoje eu vou fazer tal experimento, eu vou ministrar curso em tal lugar. Não é isso, né? Então, muita gente procura os cursos de química não querendo ser professor de química. E aí, quando vem que no ramo industrial não são tantas as oportunidades assim, principalmente dependendo de que estado, né, do país isso acontece. Às vezes, as oportunidades são super escassas. A rotina de trabalho
absurda, né? Então, a pessoa pensa assim, não, pelo menos, vou tentar esse concurso aqui, eu vou trabalhar nessa escola particular e faz aquilo. E tem gente que faz e faz bem, muito bem feito, e muda até de ideia sobre ensino, e tem gente que faz para cumprir tabela. Isso é muito triste, porque para os alunos fica uma sensação de frustração muito grande, né? De não estar entendendo o que está sendo colocado ali e de que o professor está quase que fazendo um favor ali, né? De poder ministrar aquela aula. Então, é muito importante a gente refletir sobre essa estrutura mesmo do ensino. Então, vocês tiveram aulas regulares? Eu tive aulas regulares durante todo o meu ensino médio, né? Na parte de química. Mas eu lembro perfeitamente que as primeiras aulas que eu tive não foram boas. Eu lembro que eu tive aula com uma pessoa que era da área de engenharia química, que notadamente assim, não gostava de dar aula, e a prova era o que a gente chama de decoreba, né? E eu sempre tive a memória meio ruim para número, para essas coisas, para símbolo. E não é só agora que eu estou cansada, esgotada, não sei quantos anos de profissão, não. Isso desde sempre. Eu preciso entender. Se eu entender, a coisa fica. Se eu não entender, e tinha colegas que não tinham entendido nada, mas decoraram, e aí iam bem. E eu ficava muito chateada com isso, não por eles irem bem, mas porque, poxa, eu tinha estudado tanto, né? Então eu pensava assim, eu não pensava em ser professora nessa época. Eu pensei, se um dia eu for, eu não quero ser assim. Então espero não estar sendo, né? Então deixa eu ver o comentário aqui da Cláudia. Isso sobre as aulas de química no ensino médio. Resumiu-se a decoreba da tabela periódica da época de Dom Pedro. Gratidão por desmistificar esse universo. É triste, né, gente? Porque você sai da prova e faz o quê com aquilo, né? Basicamente, não tem o que fazer, não tem utilidade. E você pensa, nunca mais eu vou estudar química, vou fazer conservação e restauro, vou fazer museologia. Aí eu volto e dou um tchauzinho assim, oi, a química está aqui de novo, né? Então, é necessário. E eu faço alguns comentários, né, dessa questão, que a química é vista como chata, ruim, difícil. Tem profissionais de conservação e restauro, museologia, biblioteconomia que gostam de química? Claro que tem, claro que tem. Infelizmente, muitos alunos meus retornam e dizem, olha, eu estou gostando de química. A Camila até mandou mensagem agora há pouco no chat, eu internalizei e não respondi, falando que o que ela aprendeu também foi nos cursos, né? Com a Quimicarte, o que me deixa muito feliz, né, por poder proporcionar também isso. E como eu queria que vocês tivessem tido isso antes também, né? Então, assim, é claro que tem profissionais que gostam e os que não gostam, mas eu não julgo quem não gosta, porque não sei se teria muita razão para gostarem, né, dentro dessa estrutura que nós temos. E aí, a questão da segurança está detalhadinha aqui, os tipos de luva usar, de luva que vai usar, o jaleco, né, a gente falou bastante aqui, e tem outras orientações. Eu e a professora Jéssica aqui, numa prática no curso. O que eu havia comentado, né? O jaleco de algodão não tem CA, que é esse certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. A gente diz que é EPI porque se aplica ao jaleco como um todo, né? Mas esse de algodão não, mas, poxa, a gente sabe que é para ser comprido, aquilo tudo que eu falei. Mas como não existe essa padronização, eu posso fazer um jaleco de algodão de uma manga só, se eu quiser, com brilhos, enfeites e, enfim, purpurina, né? Não existe nada sobre isso. E aí fica difícil organizar a questão da segurança, né? Explicando como lavar também, que é algo que as pessoas não comentam muito e costumam misturar com outras roupas, colocarem substâncias alvejantes, enfim. Falo da questão da utilização das máscaras de proteção. Durante a pandemia, nós nos habituamos, né, a utilizar essas máscaras e habituar no sentido de tornar frequente, o que não significa que a gente ache ótimo, mas vimos o quanto é necessário. E aí, eu faço assim uma observação sobre os níveis de proteção, né, considerando essas descartáveis, e também tem um detalhamento sobre os tipos de máscara em outro site aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, para quem quiser entender melhor. Mas o que eu já adianto para vocês é que essa, né, PFF2, que protege contra essas poeiras, né, essa PFF2, ela é utilizada, inclusive, para evitar essa transmissão, né, da Covid-19,
ela não serve para vapores orgânicos. E isso é um problema recorrente, né, nos locais que eu frequento. Como durante a pandemia e depois dela criou-se essa mentalidade de utilização de máscara, o que é muito bom no sentido de proteger da doença, foi comprado um monte dessa. E aí pensam assim, né? Principalmente, olha, eu puxando a orelha dos gestores, né? Mas infelizmente nem todo gestor se propõe a estudar conservação, né? Então, os que se propõem, ótimo, mas nem todos. Né? Então, no Brasil inteiro, a gente vê diversidade de realidades, e o que acontece? Penso assim, essa máscara, então, essa dá para usar no laboratório, só que, gente, não serve. Então, não é porque é máscara, eu coloquei no rosto, vai me proteger, com certeza. Protege até um nível tal, trocado com a frequência X, né, pelo Ministério do Trabalho, o que é estabelecido é que pelo menos tem que ter uma por turno, pelo menos, né? E aí, se você manipula xileno, tolueno, acetona, dimetilformamida, essa não vai proteger. Para quem é da área da química, isso é muito óbvio, né? Você falou assim, nossa, Isabel tem que falar isso, claro, porque a gente passa uma faculdade inteira ouvindo sobre isso. A gente ouve isso o tempo todo. E ainda assim, a gente presencia absurdos. Eu já presenciei gente fumando na porta ao lado do laboratório, por exemplo. Então, o óbvio precisa ser dito, né? E para quem não é da área da química, às vezes você vai, mas não é máscara, não protege. Então é isso, gente. Esses números são para distinguir o nível de proteção. Então, para quem não puder comprar aquelas peças semifaciais, que são aquelas que usam os cartuchos, né, filtrantes, que são mais caros, ou vai usar muito eventualmente, compra nem que seja descartável, do tipo PFF3, porque vai ser melhor para a saúde de vocês, tá? Então, aqui explica-se essa questão das máscaras. O óculos de segurança também, que acho que é uma das coisas mais difíceis das pessoas usarem. Eu dizia que era o jaleco, mas hoje eu já estou colocando o óculos de segurança como top 1. Né? Aparentemente, as pessoas acham que é facultativo. Então, dá para utilizar, sim, óculos de segurança por cima desse óculos aqui. Existem uns maiores que dá para encaixar. Eles vêm com ventilação, frestas na lateral que ajudam na ventilação para que não embace. Então, assim, confortável, super bacana, é sentar na beira da praia e tomar água de coco. Utilizar EPI é necessidade. Então, é isso. Guardem essa frase. Não tem muito o que fazer. A parte boa é que os EPIs têm melhorado um pouco em termos de qualidade. Então, as luvas nitrílicas, por exemplo, que eu sugiro nos meus cursos, né? Antes eram extremamente grossas, difíceis de manusear, né, os objetos. Então, muitos profissionais de conservação e restauro preferiam não usar, porque aquilo pode causar dano ao objeto, né, se for um objeto muito frágil. Hoje, ainda assim, mesmo essas mais finas, as nitrílicas mais finas, podem também não ser recomendadas por esse mesmo motivo. Eu faço essa ressalva também na apostila. Mas já melhorou muito, né? Os óculos também. Essa questão do embaçamento melhorou bastante. Então, acho que tudo é a tecnologia que vai mudando e o hábito, né? E eu brigo em todo o curso sobre isso, né? Eu fiz a graduação em Niterói, na Federal Fluminense, muito quente, mas era na beira da praia, assim, praticamente, então ainda tinha algum vento quente, mas tinha um vento. E o doutorado foi na UFRJ, onde batia um sol de 40 e muitos graus no período da tarde, o sol batia no laboratório que eu estava, não tinha ar-condicionado, e o jaleco comprido, calça jeans, calçado fechado, tudo isso. E eu estou aqui hoje. Então, bom não é, mas a gente precisa mesmo se cuidar, tá? Então, aqui nesse guia aqui do Conselho Regional de Química da 4ª Região, vocês têm um material atualizado, 2022, sobre essa questão mais completa, tá bom? E para finalizar essa parte da química do papel, né? Eu já começo aqui falando do que a mudança... Ah, peraí, que teve uma pergunta. O Lucas perguntou o seguinte, uma dúvida. Pode reutilizar as luvas, lavar e usar novamente no restauro?
Depende do que você usou, quanto tempo usou, mas eu digo assim, se você está com uma luva nitrílica, daquela coloraçãozinha azul, sabe? Quando ela começa, se ela começa a ter manchinhas, mudar de cor, é porque ela já começou a reagir. O ideal é você não esperar, né, até pela sua segurança, esperar ter algo mais indicativo que isso. Já mudou a coloração, já está reagindo. Às vezes a gente manipula acetona mesmo. Você já vê que está reagindo. De uma obra para outra, principalmente se você tiver mexido com fungos, o ideal é descartar assim que terminar aquela obra. Ah, eu precisei sair, vou beber água. Tirei, lavei com um detergente neutro. A gente até faz isso por uma questão de não jogar material fora, porque é mais material na natureza que a gente não vai conseguir reaproveitar, né? E eu entendo isso. Tem países até que já retiraram ou diminuíram essa prática do uso de luvas, considerando uma adequada higienização das mãos, por exemplo, com álcool 70. E é uma forma de se pensar também, mas aqui a gente ainda age dessa forma e eu digo que se você precisa fazer uma pequena pausa, você não vai beber água com a luva, né? Às vezes você vai precisar tirar e aí você acaba lavando. É aceitável, não é o correto, tá? Não é o correto. O correto é sempre porque quando a gente tira, o certo é tirar a luva daqui da manguinha para cá. As pontinhas ficam para dentro e você descarta. O que a gente faz na necessidade de utilizar de novo? Puxa aqui pelas pontinhas, não é isso? Né? Lava primeiro, sabão, aí tira assim pelas pontinhas para depois conseguir encaixar de novo. Mas não é a forma mais correta, tá? E de uma obra para outra, sempre trocar. Sem trocar. Estou higienizando vários documentos. Nossa, mas vou higienizar 100 páginas. Por isso que alguns lugares preferem, ao invés de colocar a luva, no caso da higienização, usar álcool 70 na mão. Senão vai ser uma luva por obra. É isso, né? Então você está fazendo várias ali de forma periódica, né? Então tem que pensar essa questão ambiental também. Então é algo que dá para, digamos assim, melhorar se você garantir que você vai higienizar sua mão muito bem com álcool 70. É igual na pandemia, mesma coisa. São os mesmos cuidados. Quando você for lidar com a cerva, não vou usar luva, mas o que eu vou fazer? Né? Unha curta, lavar as mãos com frequência, usar álcool 70, por aí vai. Tá bom? Mais alguma dúvida? Imagina, Lucas. E aí, sobre a química do papel, né? Eu falei do advento da imprensa aí, que necessitou, né? A gente teve uma necessidade muito grande de produzir mais papéis para atender essas necessidades, essas novas necessidades. E aí a gente entra com a utilização da polpa de madeira para a fabricação de papel, que traz com ela um problema intrínseco, e aí o problema, entre aspas, a gente vai ver que também tem uma polêmica sobre isso, né? Que é a questão da presença da lignina. Então, eu falo aqui os principais componentes do papel. Então, desde a celulose, que é o nosso componente principal, a lignina, que é um dos constituintes da madeira, que dá sustentação a essas fibras, só que para o papel em si, feito de madeira, se não conservado em condições adequadas, ele tem um efeito de amarelecimento, perda das propriedades mecânicas, que em outros papéis não é tão acentuado. Então, assim, não dá para dizer que a lignina não agrava, não predispõe o papel a ter mais danos, se não conservado adequadamente. Isso é inegável, assim, ele meio que predispõe. Não significa, né? Hoje a literatura mais atual diz que não é isso também, que significa que esse papel não possa ficar em bom estado por muito tempo. A gente viu no curso documentos de 10 anos atrás no estado de conservação péssimo, como viu outros da década de 50, que é uma época mais crítica, assim, nessa questão do papel, né? O alto teor de lignina, 40, e que estavam ok. Então, depende. Né? Só eu levanto isso porque por muito tempo também eu encarei sempre a lignina como uma grande vilã. Então, assim, ela não é
a mais boazinha de todas, mas vilã também não é, né, guardada essas devidas considerações, tá? Os alvejantes, né? Então, o papel, quando ele está sendo preparado no processo de fabricação, ele não é aquele branco, branco alvo, né? Que a gente vê, por exemplo, numa folha sulfite. Então, existem os branqueadores, e ao longo da história eles também mudaram, os processos de branqueamento mudaram. Tudo isso daria mais um livro, né? Então, o que eu falei, aí é só um resumo para vocês saberem as substâncias comumente utilizadas, né? Então, ali tem os alvejantes, né, que eram utilizados, e também hoje as cargas minerais que são colocadas, né, nessa composição do papel servem não só como uma reserva alcalina, mas hoje já dão um efeito óptico também. O papel é um pouco mais claro. A Lígia perguntou se a lignina é naturalmente ácida. Até onde eu pesquisei, até minha pesquisa mais recente, sim. E além disso, ela causa, né, acelera os processos de acidificação do papel. Aqui eu esqueci de mostrar, que é uma ferramenta que a gente utilizou no curso, e já está caminhando aqui para o fim, deixa eu mostrar antes que eu esqueça, que é a utilização do microscópio digital para auxiliar na identificação de algumas fibras, né, de papel. Vou colocar aqui também, só fechando aqui. Isso eu queria muito mostrar para vocês. Nessa apostila, eu optei por representar a molécula de um jeito diferente. Então, nos livros didáticos, nós vemos essa molécula, né, da celulose, sem essas bolinhas pretas que estão aqui em destaque, né? Os carbonos nessas moléculas são omitidos para a gente não ter uma representação muito poluída visualmente, né? Então, a gente faz só aqueles tracinhos, né? E coloca os oxigênios, nitrogênios, o que tiver. Então, como nos cursos me perguntam muito isso, né? Como ler essa fórmula, né? Como entender o que é isso? Eu botei em cada união de retas dessa, que é onde tem esses ângulos aqui, uma bolinha preta para representar que ali tem um carbono. Como em alguns casos, além de carbono, tem hidrogênio, eu descrevo isso no texto, tá? Então, em alguns casos é só o carbono, em outros casos está o carbono acompanhado de hidrogênio. Então, explico aqui o que é essa representação e recomendo a utilização dos modelos moleculares, que são isso aqui, ó, essas bolinhas. Eu brinquei hoje no Stories, né? Coloquei até uma manga bufante para mostrar bonito isso aqui. Não é balinha, são representações de átomos, né? Então, recomendo a utilização de modelos moleculares e sites também que fazem essa projeção, né, das moléculas, para que se entendam melhor. E aqui eu explico essa representação. Falo também do que da forma como a celulose interage com a água, que isso explica como nós conseguimos fazer tratamentos aquosos no papel e ele não se desfaz ali totalmente, é claro que colocando os comentários sobre. Vai depender do estado de conservação do papel, do tipo de papel, como foi feito o banho, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que, em tese, eu, assim, quando comecei a estudar essa área, quando eu vi um primeiro tratamento aquoso de imersão no papel, eu falei, que é isso? Né? Vai acabar com o papel. E aí, depois a gente vai aprendendo, que depende do tempo, de como é feito, e tem a ver também com as ligações, com as interações intermoleculares. E eu explico quais são essas principais interações, explico como ocorre no papel, comento sobre as interações intramoleculares também, que são dentro da molécula, e as intermoleculares, e isso explica o porquê o papel se comporta dessa forma. E recomendo, obviamente, né, o livro do professor João Cura, da UFMG, que trata sobre a química aplicada à conservação e restauro, né? Não poderia deixar de comentar. Explico o fenômeno da acidez, né, e a escala de pH que nós utilizamos constantemente para fazer o diagnóstico de papéis. Falo de algumas definições e de como realizar o procedimento de teste de pH, que é algo que parece simples, mas gera sempre dúvida. Em todo curso que eu ministro, se eu perguntar para 5 pessoas como elas medem o pH, por exemplo, do papel,
há respostas diferentes. Então, para tirar essa dúvida, eu resolvi colocar um texto aí comentando como realizar esse teste, não só para medir o pH de soluções, mas também o pH do papel. Gabriela, imagina, eu que agradeço. Poxa vida, se ficasse mais um pouquinho, ia pegar o formulário aí, mas que pena, você precisa sair. Obrigada, viu? Pelos parabéns, de verdade. Então, em relação ao pH do papel, eu comento ali a forma mais adequada de fazer isso. E falo também da utilização do pHmetro, que não é necessariamente conhecida por todos. Então, falo o que é esse pHmetro, como funciona esse equipamento, assim, né, para que serve, e sobre a calibração do mesmo. Essas são as soluções de calibração do pHmetro, as soluções tampão, né, que tem um pH fixo. Faço uns lembretes também de como conservar isso, né, porque muitas coisas que estão aqui a gente não acha nos livros de química especificamente, mas tipo assim, poxa, não esquece de botar a solução tampão na geladeira, né, para não estragar essas coisas, porque são perguntas que normalmente me são feitas, são feitas nos cursos. Com relação ao diagnóstico, e aqui eu vou mostrar esse microscópio portátil, a professora Jéssica orientou os alunos como fazer esse diagnóstico das obras em papel, e nós utilizamos também como embasamento o glossário ilustrado de conservação e restauração de obras em papel, dando tratamentos, da professora Silvana Bojanowski e da professora Marcia Almada. Então, essa parte do diagnóstico, quem quiser se aprofundar, entender melhor quais são todos esses danos, nós deixamos aí convite para conhecer essa publicação. E aí, antes de mostrar, não, vou mostrar a ferramenta e depois faço o agradecimento com as fotinhos. Então, só para mostrar para vocês, esse aqui é o modelo molecular que eu falei, ó, são bolinhas mesmo. Ó, tá vendo? Cada bolinha dessa representa o que seria a ideia, um átomo, uma representação, não que o átomo seja uma bolinha. Cada bolinha dessa tem furinhos, e esses furinhos representam ó, o número de ligações que esse átomo vai fazer. Então, no caso do carbono, ele tem 4 buraquinhos, então eu consigo fazer 4 ligações. Em nível, assim, geral, eu acho que essa informação é suficiente para vocês entenderem as fórmulas que aparecem nos livros didáticos. Então, o porquê o carbono faz 4 ligações, a gente consegue entender melhor quando vê esse tipo de estrutura aqui. Então, o modelo molecular vende nesse site de compras coletivas. Quem trabalha com ensino médio, eu recomendo também que façam isso com materiais alternativos, bolinha de isopor, jujuba, enfim, né? Cada um que dê conta aí da bagunça que fica, mas é muito legal. Então, cada átomo desse, tem uma representação específica em relação à cor, número de ligações. Então, tudo isso vem no modelo, as ligaçõezinhas, as bolinhas com cor. Então, isso é algo que eu recomendo bastante. E a outra ferramenta didática que eu acho muito legal é a utilização de um microscópio digital. Então, só para vocês terem uma préviazinha do que foi visto lá, porque... Deixa eu ver se eu consigo. Não dá para trazer todas as obras aqui, né? Não estão comigo, mas eu vou mostrar para vocês um objeto aqui, primeiro, para ver se vocês descobrem que papel é esse. Vou dizer que é um papel bem amarelado, comumente utilizado em embalagens, envelopes. Alguém quer arriscar qual é esse papel? A Vanessa já acertou ali. É o Kraft, né? Isso mesmo. E aí, a diferença, né? Da gente, por exemplo, olhar algo como isso. Quem já fez curso já sabe essa resposta, mas vocês sabem o que é isso aí?
Parece o quê? Parece um material pétreo, parece um, um tecido, parece... Lembra o que isso aqui? Algum mineral? Uhum. Parece plástico? Ele tem um brilho, né? Meio estranho. Mineral. Então, esse aqui é um mineral, gente. Essa aqui é a crisocola. É um dos minerais de cobre que existem, tá? Esse aqui é um outro mineral, esse é bem mais transparente. Tem uma coloraçãozinha meio azul, parece mais agulhinhas, tá vendo? Isso aqui, vocês sabem o que é? Tem um padrão de repetição, né? O que parece isso? Algum tipo de tecido. Isso mesmo, é da minha manga aqui. E esse é o último. Esse tá meio difícil, né? Esse eu achei o mais estranho. Alguém? Então, essa aqui é a mesa. Tem uma camada protetiva com brilho, por isso que ela tá assim. Então, revertendo aqui a câmera, né? Então, essas foram algumas das ferramentas que nós utilizamos em sala de aula, além de ter utilizado papel indicador de pH, o pHmetro, conta-fios, né? Já levou conta-fios, diversos materiais, bisturi, pinças, enfim. Então, foi dessa forma que a gente fez esse diálogo entre a química e a conservação, né? Trazendo fundamentos sobre a composição do papel, as formas mais adequadas de conservá-lo e também as reações químicas que acontecem nesse processo de degradação do papel e como a gente identificar isso. E aí, para finalizar, antes de colocar o formulário aqui, queria compartilhar com vocês. Eu tenho um arquivo imenso de fotos, né, sobre esse projeto, mas queria mostrar para vocês essa listinha, que é do material de conservação, vai estar disponível para vocês, tá bom? E algumas imagens do nosso curso. Ainda falta, né? Nossa, queria colocar muitas e muitas, essas são algumas mostrando algumas ações que aconteceram, mostrando esses procedimentos de conservação, desde o diagnóstico, né? O curso ocorreu na Casa da Memória, como eu informei anteriormente. Foi muito bacana esse momento. O Paulo, não sei se está online ainda, olha só. Eu ainda tenho aquela foto sua segurando aquele negocinho assim. Vou fazer um drive com as fotos para vocês. Mais alunas participantes do curso, com suas obras escolhidas para diagnóstico. Mais apresentação aí, Ana Paula, não sei se está aí. A Paula, a turma toda também, finalizando. E aproveitando, né, antes, mostrando aqui também tem as referências, né, vocês podem acessar, enfim. Já deixo aqui, né, os nossos agradecimentos. Eu não sei se a Gé está aí ainda, vou tentar abrir a câmera. Gé, cadê tu? Não sei se ela está aí. Alô, alô. Cadê eu? Tô Cadê? aqui. Deixa eu tentar achar a sua câmera aqui, peraí. Achei você, vou fixar sua imagem. Peraí, Pronto, cá estamos. Então, pessoal, oficialmente, né? Isso era o que queríamos apresentar para o dia de hoje. Queria agradecer a vocês por terem assistido essa palestra. Me coloco à disposição. Alguém tem alguma dúvida antes da gente liberar então o link do formulário? Vocês querem
fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, aproveitem, estamos online. Podem perguntar tudo. O máximo que vai acontecer é uma coisa que a gente não sabe, né? Que às vezes tem. E a gente vai pesquisar. Tudo certinho? Deixa eu ver quem está aí. Jéssica, você. Alexandre, Ana Lu, Bruna, tudo certo? Carolina, Gabriela, Letícia. Deixa eu ver aqui as mensagens. Espera aí. Pessoal parabenizando, ansioso para ler a apostila, muito obrigada. A Natália perguntou, essa pergunta eu vou devolver para a produtora, Luana. Sabe responder isso? Está liberado para imprimir a apostila encadernado ou material? Como é que funciona quando é o material digital? Não tem problema, pode imprimir. A única coisa que não pode acontecer é ela ser vendida. Fora isso, pode imprimir o quanto quiser. Eba, tá bom, pode imprimir então. Não vendam, viu? Deixa eu ver aqui as mensagens. Obrigada, obrigada. Gente, não saia que agora eu vou, enquanto eu vou lendo o chat aqui, eu vou pegar o link do formulário. Não sei se a Luana, você já está com ele em mãos aí? Senão eu abro o WhatsApp aqui para mandar o link. Espera aí, minutinho. Tô. Tá. Já vai, hein, pessoal. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as mensagens super lindas. Peraí. Eu também já falei que eu vou querer a versão para imprimir, com certeza, sem dúvida. Nossa. Gente, ia ser um material pequeno, breve, mas eu não consegui sintetizar mais. E aí virou um livro, um livrinho. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, a Lona já mandou o formulário no chat. Vou copiar e colar de novo para quem se perdeu aí nas conversas. Por favor. E a palavra-chave é acidez. Só para causar treta. Então, de novo, repetindo, porque tem gente que cai e volta. Então, de novo, link, formulário, tá? Palavra-chave, acidez. Luana, que dia a gente vai deixar, então, divulgar a versão já catalográfica, etc., download? Que dia a gente pode deixar? Daqui uns 5 dias, mais ou menos. Beleza, então semana que vem, pessoal, a gente divulga por e-mail, redes sociais, etc., que aí vocês vão poder baixar na íntegra. E já podemos enviar aqui também o link do ISU para vocês já começarem a leitura. E podem enviar também o link do ISU para quem vocês quiserem. E depois a gente vai disponibilizar a versão completa para download. Deixa eu só mandar aqui, aguentem aí. Não sumam antes da hora. Aguentem aí. Nossa, resolveu piscar a tela. Não sei o que está acontecendo. Ó. Ainda bem que eu consegui chegar até o final da palestra. Ah, socorro, Deus. Tá piscando. Luana, você consegue encaminhar, por favor, o link do ISU? Porque minha tela tá assim, ó. Consigo, só um minuto. Muito obrigada. Gente, é muita emoção, assim, nem o computador deu conta. Não, e eu reiniciei, fiz tudo direitinho para a transmissão não travar e tudo, mas a tela está muito doida. Deixa eu falar então, eu vou ler as mensagens, vão ficar salvas, o chat fica salvo, vou ler todas com muito carinho. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação, agradecer a Jéssica também por ter não só participado desse curso, mas ter nos presenteado com essa maravilhosa presença hoje. Luana, muito obrigada pela paciência, toda essa parte de produção, esses bastidores loucos, que só quem sabe, sabe, só quem tá que sabe. É link que não vai, é o documento que isso, que aquilo. Então, muito obrigada, né? Principalmente também na execução do curso. Foi algo totalmente novo para mim. Não sei se você quer comentar alguma coisita. Não, só agradecer mesmo. Obrigadão pela oportunidade, pela confiança.
Obrigadão a todo mundo que está aqui, gente. Logo mais a gente envia os certificados e disponibiliza a apostila inteira. Perfeito. Muito Sigam a obrigada. Quimicart e a Cano nas redes sociais, por favor, importantíssimo. Gente, verdade, eu deixei abertas as abas aqui para mostrar vocês e dispersei. Calma, a prof é meio doidinha. Sigam o Instagram da Quimicart, Cano Produções, Ateliê Petri, e eu vou alternar a aba aqui para todo mundo ver esses links. Então, para quem já assinou a lista de presença, beleza. Quem não, não esqueça, que depois que a gente fechar aqui, né, babou. Ó, esse é o da Quimicart. A gente vai mandar também, pode mandar por e-mail também esses links, beleza? Tem o da Cano, que é este aqui, Cano Produções. Esta aqui é a página da Cano, do Instagram. Sigam para acompanhar todas as novidades e também qualquer notícia aí do projeto, conhecer outros projetos. E o da Jéssica, para quem quer saber mais de conservação e restauro, fazer projetos, etc., o contato da Gé é esse aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser falar com a gente por e-mail, ficamos à disposição. E depois a gente manda mais recadinhos para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação. Esse é o da Jéssica. Tá bom? E queria agradecer pelas mensagens. Para quem vai assistir a gravação, eu vou ler aqui algumas mensagens, só porque vocês, né, que vão assistir não vão saber o que foi falado. Então, ó, a Cláudia falou que foi um ótimo curso, gratidão por compartilharem, Isabel e Jéssica, seus conhecimentos e experiências. A Camila Oliveira falou muito legal, ansiosa para ler a apostila. A Natália perguntou se está liberado para imprimir e encadernar, que adorou o material. A Lígia nos parabenizou pela apresentação, parabéns pelos estudos. O Alexandre disse, muito boa palestra, parabéns. Obrigada, Alexandre. A Jailma, eu acho que é assim que pronuncia, né? Excelente apresentação, grata. Tereza agradeceu muito pela excelente palestra. Vanessa, aguardando a apostila, foi muito bom participar do curso. Que bom que você participou, Vanessa. Paula, minha amigona, fez doutorado comigo na UFRJ, professora, né? Doutora, concursada, com vários alunos, várias turmas, veio aqui prestigiar. Obrigada, Paula, por você. Mariana de Oliveira falou que foi muito bacana. Caroline Leal parabenizou pela apostila. Lucas parabenizou, disse que é muito bom. Ana Lu parabenizou. Nanda, muito bom. Bruna, tudo certo. Não sou da área, porém admiro muito. Seja bem-vinda. Parabéns pela apostila, tudo certo. O link está aí, Luana mandou. Muito obrigada pela apresentação e também por compartilhar seus conhecimentos. A Nanda disse que apostilas assim registram conhecimentos fundamentais. Fico feliz. Zínia, que já participou de todos os cursos da Quimicart como aluna, já foi docente também. Obrigada pelos parabéns, pelo apoio sempre em tantos momentos, né? Sempre por apostar no meu trabalho. Clébio, o iPhone do Clébio, não sei se é ele que está assistindo ou outra pessoa, mas seja como for, obrigada pela palestra e generosidade. Palavra-chave acidez. Patrícia, obrigada. Ana Lu, obrigada. Lucas, parabéns pela organização do evento. Muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos. Agradeço aí a produção também por isso. Vanessa, obrigada mais uma vez por compartilhar o conhecimento para a comunidade. Até uma próxima. A Paula falou que ama muito. Minha amiga Bel, meu orgulho, sempre falo de você para meus alunos. Gente, eu falei para ela vir aqui só para falar isso. Brincadeira. Um beijo, gente. Por aqui encerro, então. Espero que tenham uma ótima noite. Nos vemos nos próximos projetos, novas atividades e ficamos à disposição para trocar conhecimentos, tá bom? Um beijo enorme e boa noite para vocês. Quem quiser abrir câmera aí, fique à vontade, vou ficar feliz. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Estamos aí juntos, sempre nesse e nos próximos que vierem. Com certeza. Vamos que vamos. Camila, obrigada. Tchau, gente.